É... Giovana, quando a gente vê um país literalmente dividido meio a meio, e o que me preocupa é a ala radical de ambos os lados, né? Como é que, assim, eu realmente, se hoje alguém te dissesse assim, Antônio, você tem uma tarefa, harmonizar. O país está dividido, metade, metade, né? Aí fala, olha, não foi bem a metade. Tem coisa errada aí. A gente não tem como provar, logo a gente não vai falar. Teoricamente, temos metade direita e metade esquerda. Se eu te dissesse agora, Giovana, você tem uma tarefa, eu tiro nota 0, porque eu fiquei pensando como fazer, né? Como fazer para harmonizar, Giovana, esse povo e fazer esse povo caminhar e entender que estão todos no mesmo barco. Porque as pessoas parecem que umas estão lá sabe, sei lá, no Polo Norte, a outra está aqui no sertão nordestino, e aí vocês vão se fuder, a gente vai se dar bem aqui. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Como é que faz para fazer essas pessoas entenderem? Primeiro, eu tenho uma visão muito otimista. Eu tô achando ótimo o país estar dividido. Porque finalmente a gente tem clareza sobre o que é a direita e o que é a esquerda. Até pouco tempo atrás, a gente achava que a direita era o Alckmin, o FHC, o Serra, entendeu? Então, finalmente a gente está entendendo que não é só direita e esquerda, são valores. Uma pessoa que apoia a família não pode ser a favor do aborto. Não tem como, é incoerente. Uma pessoa que apoia a liberdade não pode ser a favor da censura, porque não tem como, é incoerente. Então, eu estou achando isso de uma riqueza e de uma oportunidade de desenvolver a consciência da população, do cidadão brasileiro, assim, como acontece nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos você tem clareza quem é de direita, quem é de esquerda, quem está mais para o lado dos republicanos, quem está mais para o lado dos democratas. E com o tempo, as pessoas vão aprender a lidar com isso. Isso eu também acredito, que faz parte do processo de amadurecimento. O Brasil é um adolescente na política. E o adolescente ele é rebelde, ele bate porta, ele é revolucionário. E é importante que o Brasil seja adolescente, porque estão querendo nos controlar, e quanto mais controle, mais imaturidade. Isso não fui eu que falei, não, tá? Tem um administrador, eu não vou lembrar o nome dele agora, acho que chama Cris Argyris, se eu não me engano, é o Cris Argyris. Ele escreveu a teoria da maturidade, e ele diz o seguinte, que quanto mais você controla, mais imatura fica a pessoa, porque ela está sempre dependendo do controle, de um suporte, de alguém comandando. Então, quanto mais controla o Brasil, menos ele amadurece. Só que o Brasil já não é mais aquela criança que quer ser controlada, ele é aquele adolescente que já tem consciência e está querendo sair das amarras e viver a própria vida. Então, eu vejo isso a longo prazo como uma coisa muito boa. Só que crescer dói. Então, a gente ainda vai sentir muito a dor do crescimento. Muito, muito, muito. E as pessoas estão repensando, algumas estão mudando. Tem gente que era de direita, passou a ser de esquerda. Tem gente que é de esquerda, passou a ser de direita. Tá? Tem o direita trans, o esquerda trans, entendeu? Então, tudo bem, gente. Cada um pode ser o que quiser. O que pega para mim, de novo, é essa hipocrisia de defender uma coisa aqui na frente da câmera e lá atrás estão fazendo outra. Isso, para mim, é o que pega. Eu pessoalmente falando, todos. A hipocrisia está demais. Tinha que ter um detector de hipocrisia. Detector, aqui você não entra, aqui você não frequenta. Porque agora está aqui na bandeira do Brasil, que, gente, no shopping JK. Eu vi isso. Com dinheiro. Se não me engano, esse shopping é da família Gereissati, se não me engano. Não fala, eu acho que eu ouvi falar que isso é da família Gereissati, esse shopping. Eu fiquei chocada. Segurança não deixando a moça entrar porque ela estava vestida com a camisa do Brasil. Isso, se eu sou comandante desse país, eu expulso. Ah, é? Então vá. Aqui nesse país você não mora mais. Ah, mas isso é ditadura. Foda-se. Inclusive, uma das minhas reclamações em relação ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi a passividade dele. Ele teve tempo para agir, ele teve um momento para exercer essa pecha de ditador que tanto deram nele, e ele calou. Eu não sei se na vontade de ser aceito por essa gente, porque essa gente nunca vai aceitar ele,
Nunca. Ele pode fazer o que for, essa gente nunca vai aceitar ele. Então, ele que fizesse uso de alguma desses títulos que dessem para ele, mas colocasse em ordem. Porque o que eu vi foi generais passivos, o que eu vi foi um presidente passivo, permitindo que fizesse a cabeça dele de bola, chutando a cabeça dele. Gente que se acha comediante ligando, fazendo vídeo falando, o Bolsonaro tá aí, não, só eu tô ligando para mandar ele tomar no cu mesmo. Meu amor? Vai responder por isso sim? Eu queria ver se alguém mandasse o Putin tomar no cu lá na Rússia, o que ia acontecer? Não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe, não. Eu quero ver se alguém vai fazer isso com Lula dia 1º de janeiro. Sim, tô doida! Não vão, porque eles são puxa-saco do Lula, entendeu? Então eles não vão. Ô Gil, a reportagem do Jornal Nacional, aqui, ó, 2014, que ferrou a Dilma. Eu vi você comentando, eu não sei também se foi no Rica. Foi no Rica. A gente vamos falar de matérias criminosas, tendenciosas, que recentemente eu sofri uma que atrapalhou diretamente na minha campanha, entendeu? Porque, infelizmente, eles ainda são a maior emissora, entendeu? Estão batalhando muito para continuar. Estão batalhando muito, entendeu? Deixa eu botar aqui, Ministério da Fome, que eu não posso esquecer de te perguntar sobre o Ministério da Fome. Vamos opinar com Giovana Mel, Ministério da Fome. Então, minha irmã, a Dilma foi expulsa. Por quê? Porque a TV Globo, né, segundo você, acho que foi com Rica, preparou todo um cenário para o Aécio Neves. Me fala disso. Sim. Não apenas para o Aécio, mas para qualquer pessoa que fosse tirar o PT, porque o cenário era esse na época. Era interessante que o PT saísse do poder. Claro que isso é uma análise da minha parte, de tudo que eu vi, não só ali dentro, mas fora, os movimentos, olhando hoje. A gente acreditava realmente que o Aécio era uma oposição, a gente não tinha noção do teatro das tesouras. Eu também não tinha noção, e é importante dizer que como eu não tinha essa consciência política, e eu não tinha estudado, porque na faculdade a gente só estuda esquerda. E eu ouvia na faculdade que eu era de direita conservadora, porque eu tinha já essa vontade de trabalhar na Globo, de ser bem sucedida, bem remunerada pelo meu trabalho, eu sempre quis ganhar dinheiro, eu queria estar na Globo, mas eu queria ganhar dinheiro. Eu só não imaginava que eu ia chegar lá e que eu não ia ganhar dinheiro, porque eles pagam muito mal, né? Paga mal. Então eu tinha essa visão mais de direita, mais liberal, talvez conservadora, sei lá. Eu ficava ali no meio do muro. Hora eu ia para lá, hora eu ia para cá, porque eu era uma jovem perdida. Mas eu ouvia na faculdade que eu era mais à direita. E quando você entra na empresa e você começa a entender quais são os valores da empresa, o que eles estão fazendo ali, você para questionar, fala, mas espera lá, por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque foram 13 anos de governo PT, o governo teve corrupção, teve mensalão, teve Lava Jato, teve isso, teve aquilo, e eu trabalhei lá bem no ano que estourou a Lava Jato, que foi 2014. E eu ainda morava com uma menina, a gente dividia apartamento numa república, que estudava numa empresa de engenharia assim, gigantesca, que estava super envolvida nos esquemas de corrupção. Então era muito engraçado, porque ela não podia abrir a boca para mim. E aí tinha dia que eu chegava em casa, eu tinha dado a notícia, alguma notícia da Lava Jato, ela olhava para mim, eu olhava para ela, aí ela, é isso mesmo. Vocês pegaram no ponto, entendeu? E aí ela ficava quieta, trancava o quarto e dormia, porque ela não podia falar nada, porque ela tinha um contrato a zelar, né? Tem isso também, as pessoas não imaginam que a gente assina contrato, enfim. Então eu vi esse favorecer o Aécio Neves, só que não era pelo Aécio Neves. Se fosse qualquer outro, talvez teria favorecido. Era porque era interessante tirar a Dilma. A gente vinha de um ano de 2013, você deve lembrar, quando estourou aquelas manifestações, que um monte de gente invadiu Brasília, e começou com a manifestação do não é só por 20 centavos. Então, ali gerou uma instabilidade, estava muito claro que o Brasil não queria mais o PT. E não era só a população que não queria mais o PT. As empresas, as marcas, que são patrocinadoras da grande mídia. Então, a gente tem que lembrar que a grande mídia é uma empresa. E ela vai atender os clientes dela. Quais são os clientes dela? A população? Não, até porque a TV é aberta, gratuita. Os clientes são os anunciantes. Então, agora,
parece que deve, né? Eu acredito que, não tenho certeza, não tenho como provar, acredito que agora os anunciantes acham mais interessante apoiar o PT. Então ela muda a narrativa. E a mídia já fez isso tantas vezes. Fez isso na ditadura, apoiou a ditadura militar, fez isso quando era contra do Lula, a favor do Lula. E eu acredito que ele é muito bom, né? Se tem uma coisa que o Lula é bom, é em comunicar, é em fazer política, é em fazer o jogo da oratória, da articulação. Então, ele articulou, ele comunicou, coisa que a gente sabe que o Bolsonaro não faria. Por quê? Porque ele não quer, ele mesmo já disse isso, não é o perfil dele, ele não estava afim, e faz parte do jogo, entendeu? Então faz parte do jogo. Então é muito inocência alguém ainda achar, em 2022, que existe imparcialidade. Não existe. Nunca existiu. Essa é a verdade. Isso a gente escuta no primeiro dia, na primeira aula de comunicação. E sabendo que não tem imparcialidade, o meu ponto é: por que não se posiciona? Por que não faz um editorial comunicando para a população brasileira que assumiu um lado? Esse é meu ponto com a grande mídia, porque eu me posiciono, você se posiciona, a gente que está aqui na internet, a gente é transparente. Por isso que a gente tem tantas pessoas que se conectam com a gente. Eles não. Eles fingem que são imparciais. Isso é o que pega para mim. Isso é o que pega, porque se eles são imparciais, então eles deveriam ouvir os dois lados. Ou mais de dois lados. Quantos lados fossem necessários. E eles não escutam. A gente sabe que eles não escutam.